Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos, os cumprimentos aos queridos amigos do canal Raciocínios Espíritas e também o cumprimento aos queridos amigos que acompanham o canal da FEIS, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, cujo grupo de estudo nós participamos, grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos já há alguns anos nessa casa abençoada e através do qual nós normalmente transmitimos esse conteúdo para os canais que foram mencionados. No dia de hoje, vamos estudar, como normalmente nós fazemos toda quarta-feira. Todas as quartas-feiras, nós, de maneira hebdomadária, estudamos um capítulo, um trecho, seja do Novo Testamento, seja de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como nesse momento, nesse período, estamos dando sequência aos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos que estamos estudando na ordem cronológica em que ele é organizado, em que ele é disposto na obra, desde o início até o último capítulo, no qual estamos nesse momento, o capítulo 28, Preces Espíritas, estamos examinando no momento atual o capítulo 28, Preces Espíritas, estamos no item Preces àqueles que não são mais da Terra, aqueles que não pertencem à Terra, e hoje iremos estudar o tópico Prece pelas almas sofredoras que pedem prece. Por isso que o nosso trabalho de hoje está sendo intitulado pelo nome de Preces aos Espíritos ou para os Espíritos em Sofrimento. Bem, vamos ler primeiro o texto de Allan Kardec para que a gente possa aqui já se inteirando, já se familiarizando com o raciocínio kardeciano, com as colocações que ele faz. Prece pelas almas sofredoras que pedem preces. Explicação de Allan Kardec. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber de que maneira ele atua, conforme foi explicado anteriormente, capítulo 27, itens 9, 18 e seguintes. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de, dizer o nome de alguém, espíritos bons que tendes por única ocupação fazer o bem e intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, a fim de lhes apressar o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços eles podem encurtar a duração de suas provas, que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem deles e lhes desejam toda a felicidade. Outra prece. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não foram capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem, que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham a prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas.
Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes, que abandonaram a obra antes da hora. Que a tua justiça os poupe. Permite que os espíritos bons lhe levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Bom, o texto de Kardec é super interessante, tem muita coisa interessante aqui a gente examinar. De primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a ideia da prece não ser em vão, que é a explicação que Kardec dá, e ele cita um capítulo 28, itens 9, 18 e seguintes, que a gente vai aqui mencionar. Eu não vou ler esses capítulos, porque qualquer um pode recorrer depois ao texto na íntegra, mas eu vou aqui explicar um pouco qual é essa teoria que ele fala e com a qual a gente consegue entender o poder da prece e ao orar sentindo, portanto, que a prece tem uma eficácia, que tem um alcance, que tem um poder, essa prece também ganha mais poder e a prece já não é dita em vão. Isso é uma coisa interessante porque isso toca em um ponto doutrinário importantíssimo da doutrina espírita, que é o processo evolutivo. E eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em processo evolutivo, a pessoa já pensa em reencarnação, né? Que, de fato, a reencarnação é o mecanismo por meio do qual o processo evolutivo se viabiliza de maneira plena, né? Aquilo que o espírito não dá conta em uma encarnação, ele vai dar conta, ele faluar, ele completará aquilo em outra encarnação. Aquilo que ficou incompleto, que ficou limitado, que ficou distorcido, defasado, ele vai desenvolver em outra existência. As reencarnações fazem com que o processo de crescimento do espírito seja pleno, seja integral. Afinal de contas, uma vida carnal, por mais longa que seja, uma vida corpórea, por mais longa que seja, é sempre muito breve e é insuficiente para possibilitar todos os potenciais que o espírito pode desenvolver, todas as potências da alma que o espírito pode desabrochar, e é insuficiente, portanto, para dar conta de toda a larga experiência humana e as possibilidades humanas de viver todo tipo de experiência a fim de galgar a plenitude, a perfeição, a bem-aventurança. Então, quando a gente fala em processo evolutivo, a gente já pensa já nisso. Mas na própria vida física, o processo evolutivo está acontecendo. Na própria existência material específica, a gente está evoluindo. Afinal, o processo evolutivo que a doutrina espírita explica é um processo bastante sofisticado. Tudo está evoluindo. Tudo evolui. As coisas externas estão se aprimorando, estão evoluindo. O mundo interior está evoluindo. Os seres inteligentes evoluem, os seres irracionais também evoluem. Tudo na vida do universo está aprimorando-se, mesmo que seja pela força das coisas, pelo desgaste das coisas, da matéria. E por que eu estou fazendo toda essa digressão, todo esse rodeio? Para dizer que nós evoluímos no plano material e o espírito, além da morte, também evolui, também cresce, também se modifica. E é esse conceito, é esse elemento básico, essa chave aqui que você precisa entender, que você precisa saber para entender a prece para espíritos sofredores. Porque se não houvesse evolução no plano espiritual, se não houvesse mudança, melhora, a prece para os espíritos sofredores seria em vão. Seriam preces em vão. Então, isso é interessante a gente aqui atentar. E por que esse conceito, esse elemento é super importante? Porque quando Kardec está mencionando que a prece não é em vão, ele está fazendo também alusão aos conceitos religiosos do passado, à mentalidade teológica, à mentalidade religiosa e filosófica do passado, segundo a qual o sujeito após a morte estava destinado a uma pena ou a uma situação eterna. Pena que, por conta do inferno, região de sofrimento,
mas também tem o céu, então uma situação eterna, ou purgatório, né? Mas, enfim, situações fixas, estados fixos para a criatura, de maneira eterna, de maneira indissolúvel. Essa ideia, esse conceito, essa visão, de alguma forma, faz com que não haja evolução do sujeito, ou se há evolução do sujeito, não serve para nada, porque de qualquer forma ele vai estar estanque, ele vai estar limitado a uma situação congelado a uma paralisia num estado permanente para sempre. Então, ou ele não evolui, ou se há evolução, é como se não houvesse, como se não existisse, como se não fosse importante, se não fosse suficiente ou necessário, ou não fosse significativa para nada. Não há sentido de evolução, uma vez que indo para o inferno ele vai ficar no inferno para sempre, indo para o céu ele vai ficar no céu para sempre, indo para o purgatório e assim por diante, embora o purgatório foi um conceito mais tarde introduzido, contra o qual Martim Lutero se revoltou, porque é um local temporário, né? Mas as pessoas, as almas passavam de um local para o outro, seja para o inferno, seja para o céu no purgatório, graças a medidas materiais, financeiras ou rituais litúrgicos diante da igreja medieval, né? Então é um outro conceito, né? Que não concorda, que não é correspondente aos preceitos espíritas. Então, quando a gente pensa em locais fixos, não há sentido evolutivo, né? Ou se há, repito, é como se não houvesse, porque não adianta para nada. E, portanto, a prece para os mortos não tem sentido nenhum. Uma vez um morto no inferno, ficará no inferno para sempre. Uma vez o sujeito no céu, já está gozando das delícias do paraíso, das bem-aventuranças do céu, então a prece é em vão. A prece é em vão. Quando Kardec aborda isso, Kardec também toca nesse ponto doutrinário importantíssimo que é apregoado, que é sustentado, que é defendido pela doutrina espírita, que é o processo evolutivo. Se nós aqui na Terra melhoramos, se o sujeito, comparando ele quando ele tinha 10 anos para que quando ele tem 70 ele amadurece, ele melhora, porque a alma após a morte não amadurece. Porque a alma após o corpo permanece sempre a mesma. Não pode se modificar, não pode se arrepender, não pode corrigir erros, não pode tornar-se uma pessoa melhor. Olha o sentido evolutivo aqui. Então, Kardec está dizendo aqui que a prece não teria sentido, a prece para os mortos, que, aliás, é um dos processos de prece mais sensíveis, mais delicados e mais importantes na oração, que é orar aos desencarnados. Já estudamos isso aqui outrora, né? A oração aos desencarnados de uma forma geral, e mais especialmente a oração para desencarnados que estão em sofrimento, que estão em aflição. E a gente vai aqui examinar isso de maneira esmiuçada. Primeiro, eu quero fazer a menção ao que Kardec mencionou do texto. Ele faz uma menção a uma explicação que ele já deu no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele cita aqui os itens. Eu não vou ler os textos, mas eu vou trazer aqui pelo menos a ideia básica, a essência do pensamento, sem os detalhes. Recomendo depois ler na íntegra os textos que Kardec menciona. Mas, genericamente falando, de maneira resumida, eu poderia dizer o seguinte, que Kardec diz que estamos mergulhados numa matéria elementar primitiva, numa matéria básica, que é uma matéria muito básica, a ponto de a gente não ver materialmente, não é a matéria da tabela periódica, da tabela estequiogenética de Dmitri Mendeleev, não é a matéria, os elementos fundamentais da química inorgânica que nós conhecemos, é uma matéria ainda mais elementar, uma matéria mais primitiva que nenhum microscópio consegue alcançar. A ciência ainda não conseguiu constatar essa matéria, a ciência não conseguiu ainda perquirir, não há instrumentos, tecnologia, objetos científicos capazes de perceber, de detectar essa matéria até hoje. Existe a ideia do éter na física, que existia essa ideia, depois foi contestado, inclusive por Einstein, a ideia de que o espaço está preenchido por um éter cósmico. Esse conceito do éter tem retornado na física moderna, na física contemporânea. A ideia de um éter preenchendo o universo está retornando, está sendo retomado por alguns cientistas. Tem a ideia das supercordas, que é uma matéria também que preenche o universo, uma teoria da física e da astrofísica. Mas ainda não é
uma coisa assim, essas ideias não são ainda consenso. A teoria de Kardec do fluido cósmico, que não é de Kardec, os espíritos que disseram, é que nós estamos preenchidos por uma matéria elementar, e essa matéria elementar é a matéria básica, a partir da qual todo tipo de matéria se forma, das mais densas às mais sutis. O veneno e o remédio têm a mesma matéria-prima, que é esse fluido cósmico. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, aí que está a teoria de Kardec. Kardec vai usar a metáfora do som. Ele vai dizer o seguinte, que o som, ele se propaga por causa do ar. É o ar que leva o som. É o ar, o oxigênio, o vento, é que leva o som. Por quê? Porque a música, o som, a melodia que é produzida, chega aos nossos ouvidos pelo ar. Então o ar é o veículo daquele som. Porque o som também é um ar. Eu produzo uma melodia, uma música que vibra no ar e causa uma reação aí no ar. Daí a reação sonora. E essa reação chega até nós. Então vibra no ar. Kardec vai dizer que o ar é o veículo do som. Daí um local que está hermeticamente fechado é um local que não passa ar. E aí a gente não ouve, ou ouve muito pouco, o que está acontecendo do outro lado. Kardec vai dizer, da mesma forma que o som se propaga por causa do ar, porque ele está mergulhado no ar, e o ar é o veículo que leva o som, o fluido cósmico é o veículo que leva o pensamento. Como estamos mergulhados nesse fluido cósmico, o fluido cósmico é o veículo que transmite e o pensamento, portanto, perpassa e penetra e está, portanto, e se propaga ao longo do fluido cósmico, que é o seu veículo. Então, nesse sentido, é que a gente entende aquele texto de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo dizia, em Deus estamos e em Deus nos movemos. Olha só a colocação sábia do apóstolo Paulo, né? André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai dizer que o fluido cósmico é o hálito de Deus. O hálito divino, hausto do Criador. E depois ele vai dizer o seguinte, é a própria matéria mental de Deus. Ou seja, o fluido cósmico é o pensamento do próprio Criador. É o pensamento do próprio Criador que se espalha por todo o universo. Kardec vai também utilizar a metáfora dos peixes no oceano. Da mesma forma que os peixes estão mergulhados no oceano, nós estamos mergulhados pelo fluido cósmico. Então, essa teoria que Kardec discute no capítulo 27, que ele desenvolve em alguns itens e que ele se fundamenta. No capítulo 27 há um texto ali, há um parágrafo, há um comentário de Kardec sobre a oração para os mortos, inclusive os mortos sofredores. Vale a pena também a gente recorrer, para a gente entender aqui, porque esse texto de Kardec de hoje é um texto que, na explicação de Kardec, é sucinto, é bem sucinto. A maioria dos conceitos, né, e o texto maior são as preces, são as duas preces, né, mas o texto de Kardec é sucinto, é uma explicação sucinta, porque ele faz alusão a essa explicação que ele já deu no capítulo 27, né? Mas o que é que a gente pode dizer? A gente já falou aqui da oração para o anjo da guarda, a gente já examinou, já estudou em vídeos anteriores a oração para o anjo da guarda, os espíritos bons, inclusive as entidades espirituais superiores que se comunicaram com Allan Kardec, falaram mais de uma vez sobre a necessidade de a gente orar para o nosso anjo de guarda, e não necessariamente também pelo anjo do guarda, mas sobretudo Por que para? Porque a gente pode orar pelo nosso anjo de guarda, ele vai receber as nossas vibrações, vai ficar bem, mas ele já é um espírito superior, já é um espírito avançado, portanto ele já está bem, mas para o anjo de guarda, para ele nos socorrer, para ele nos ajudar, os espíritos chegam a insistir que a gente deve insistir com os anjos de guarda. Deve insistir com eles. Devem, sermos até inconvenientes no bom sentido da palavra, né? Ou seja, apelar para eles. Por quê? Porque dizem os espíritos que essa insistência vai estabelecer um relacionamento. O que é um relacionamento senão duas mentes afins que são conectadas e que estabelecem uma interação, uma conexão. Se eu insisto em dialogar com o anjo de guarda, o meu psiquismo vai se conectando com ele. Vai estabelecendo uma conexão com ele, vai dialogando com ele. E essa conexão vai ficando cada vez mais, intensa, cada vez mais contundente,
cada vez mais enfática, e é claro que essa conexão, dialogando e elaborando e aprimorando esse contato, aprimorando, portanto, esse envolvimento com o anjo de guarda, a gente se aproxima dele, já que ele sempre se aproxima de nós, mas nós temos que nos aproximar dele, e claro, porque os espíritos insistem com isso? Porque a gente vai estabelecer uma sintonia. A gente vai estabelecer uma sintonia que é por adaptação psíquica. A nossa sintonia não é de uma hora para outra apenas. Não é na hora só da oração, lá do culto, lá do estudo, da palestra, da reunião. É uma oração que a gente deve exercitar como hábito mental. Né? Chico Xavier dizia que demorou mais de 10 anos de trabalho mediúnico para entrar na faixa de Dr. Bezerra de Menezes. O que significa dizer que o Dr. Bezerra de Menezes antes se comunicava com ele, mas é o Dr. Bezerra de Menezes que descia até ele. Mas ele se esforçar em entrar na faixa de Bezerra de Menezes é outra coisa. É ele subir, e não apenas os bons espíritos descerem. Então, esse processo, esse esforço é nosso, de se adaptar nessa sintonia, de se adaptar nessa conexão, de insistir nessas preces ao anjo de guarda para estabelecer uma relação mais íntima, para estabelecer uma conexão mais forte com esse espírito anjo de guarda, que é um espírito superior, repito, que não tem problema a gente chamar ele, a gente evocar ele, a gente apelar para ele, porque ele tem condição espiritual, nós já falamos isso aqui, já abordamos isso aqui, ele tem condição espiritual de nos atender, ele tem gabarito moral de nos atender, os nossos apelos, mesmo quando a gente está angustiado, os nossos apelos não perturbam ele, primeiro porque ele já tem elevação moral, ou seja, ele já tem o domínio dos sentimentos a ponto de não se perturbar, e depois que ele tem uma vibração elevada que não se perturba com os nossos apelos e as nossas vibrações inferiores, né? Pelo contrário. Então, a oração para o anjo de guarda é uma bênção. Agora, por exemplo, orar para um familiar, aí já é diferente. Ah, mas minha mãe que morreu, o meu pai que desencarnou, o meu tio que foi, era uma pessoa de bom coração, uma pessoa do bem. Ok, pode ser até uma pessoa do bem, mas você não tem certeza da evolução espiritual dele. Poderia ser uma pessoa de bom coração, de boa vontade, do bem, mas não necessariamente um espírito superior que no mundo espiritual tem condição de te ajudar, de te atender. E se for um espírito sem condição, ele pode se perturbar. Ele pode ficar angustiado, sentindo os apelos. Pode ser até um espírito bom, não estou dizendo um espírito sofrido, não, inferior. Pode ser um espírito bom, que se trata e que se inclui naquela categoria que Kardec chama de espíritos familiares. Fazem parte da nossa família, que não é a família carnal, mas é uma família espiritual, né? Então, esses espíritos familiares estão ali, né? E que muitas vezes nos ajudam, né, dedicados a nós, nos acodem, nos socorrem, né, acolhem a gente. Tudo isso é super válido e a gente deve orar por eles, né, e orar para eles, né, ou melhor, orar por eles, envolvê-los, mas orar para eles, aí tem um problema, porque a gente não garante de ele ter evolução para nos auxiliar, para atender o nosso pedido, atender a nossa solicitação via o nosso encontro. Às vezes ele não tem condição, às vezes ele pode ficar perturbado, a depender do espírito, se ele está ali no recinto doméstico, porque é um espírito que faz parte da família nossa espiritual, pode ficar perturbado, pode ficar angustiado, pode sentir as nossas vibrações de angústia também, e as nossas vibrações alcançar ele. Então, não se trata aqui de algo tão simples. Agora, os espíritos em sofrimento. Olha só, imaginemos. Claro que a gente não pode chamá-los, apelar para ele como se apela para um anjo de guarda, mas ao mesmo tempo, os espíritos em sofrimento estão numa condição que são sensíveis às nossas preces. E as nossas preces podem ajudá-los. Os espíritos em sofrimento muitas vezes se encontram em uma situação difícil no mundo espiritual. Uma das características básicas do espírito em sofrimento é o apego que eles têm à matéria. Quando eu falo em apego, não quer dizer que seja um apego consciente. Como eles viveram uma vida mais material, como eles viveram uma vida voltada para a matéria, como eles viveram a vida para o egoísmo ou para alguma paixão material, eles psicologicamente estão vinculados mais à matéria. Não quer dizer que eles desencarnaram e estão necessariamente apegados ao dinheiro que deixou ou algum objeto material. Não. A própria vida deles, o próprio estilo de vida deles, fazem com que eles mantenham laços psíquicos ligados a esse mundo, ao mundo material, dos quais eles sentem muita dificuldade de se desvencilhar.
dos quais ele tem muita dificuldade de se liberar. Então, nesse sentido, ele experimenta ali uma dificuldade de se desfazer desse vínculo, esse vínculo com o corpo, com o mundo material, e muitas vezes está associado a hábitos e a estilo de vida que foram estilos de vida material, um estilo de vida sensualista. Quando eu falo sensualista aqui, não é apenas no sentido, exclusivamente no sentido sexual do termo, um compulsivo sexual, um indivíduo que viveu para a luxúria, viveu a vida só para a luxúria. Não é só isso. Eu estou dizendo de maneira geral, o sensualismo tem a ver com a busca por uma vida apenas de gozo material. O gozo material que pode ser o gozo gastronômico, o gozo sexual, o gozo do sono, o gozo do anestesiar a consciência, o gosto dos prazeres materiais apenas, sensoriais, né? Então, isso é importante a gente aqui considerar. Uma vida sensualista vincula o espírito à matéria. Kardec vai dizer, os laços são tão fortes à matéria que da matéria ele tem dificuldade de se libertar. Os laços são tão fortes com a matéria que acontece isso. Então, é mais ou menos esse formato, essa dimensão, essa experiência que o espírito vivencia. O outro aspecto que o espírito em sofrimento muitas vezes vivencia são os equívocos que ele gerou no mundo físico, os equívocos materiais que ele engendrou, que ele causou. E esses equívocos, seja equívocos com outras pessoas, ou seja, ele lesou, ele prejudicou, ele afetou, ele agrediu, ele susceptibilizou, ele prejudicou pessoas, ou pode ser atitudes que prejudicou ele mesmo. E graças a isso, ele sofre os reflexos dessas ações. Então, olha só que coisa. Um lado é a vida interior dele sensual, o psiquismo dele voltado para os desejos materiais, que fazem ele ficar vinculado à matéria, e de outro lado, as dores e os reflexos dos equívocos que ele cometeu, que dá a ele a consciência de culpa. E o sentimento de culpa faz ele sofrer um sofrimento, portanto, que é moral, né? Um sofrimento que é moral nesse sentido. Então, nós temos, portanto, essas duas características básicas, né? Que tipificam, digamos assim, o espírito em sofrimento. Essas duas se conjugam. Muitas vezes o estilo de vida dele, material e sensualista, também gerou prejuízos para si e para os outros, e, portanto, gerou culpa. Ou o contrário, as atitudes dele que gerou mágoa, que gerou prejuízo nos outros e que, portanto, gerou culpa nele ou em relação a ele mesmo, também são atitudes e são comportamentos sensualistas e materiais, porque essas coisas são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda, duas coisas que se comunicam o tempo todo, duas coisas que se dialogam o tempo todo. Se eu tenho uma vida material e egoísta, esse egoísmo vai fazer eu prejudicar os outros e a mim mesmo, e que vai acarretar sentimento de culpa. Ou se eu tenho uma vida sensualista e material, isso vai gerar também equívocos em terceiro. Ou então, quando eu agrido terceiros e gero comportamentos que agridem o próximo e a mim mesmo, e prejudico a mim mesmo, esses comportamentos em si mesmo já são comportamentos de apego material, que estão relacionados de alguma forma a algum tipo de paixão, algum tipo de imperfeição, algum tipo de inclinação viciosa que o sujeito tem com a vida material, com o mundo material, com o mundo do corpo, com a natureza animal, como escreveu Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos. Mas aí que tá, olha que coisa interessante. Os espíritos desencarnados em sofrimento, eles não têm a carne, o corpo material. Então eles estão em espírito. O espírito fora da carne é sempre mais sensível. Ele é sempre mais sensível. Diz Allan Kardec que ele tem sensibilidades variadas que o homem na matéria, no corpo humano, não consegue imaginar. Ele tem faculdades, ele tem sensibilidade, porque é a sensibilidade do espírito. O corpo é um mata-borrão. O corpo bloqueia, diminui, ameniza muito da sensibilidade do espírito. Seja a sensibilidade para as emoções positivas, seja para as emoções negativas. O que eu quero dizer é que a vida do espírito é tudo muito mais intenso.
Tudo muito mais intenso. Quem acha que tá no mundo material, o corpo é que sente, os nervos, mas fora do corpo não tem cérebro, não tem nervos, não tem sensibilidade, então o espírito não sente as emoções humanas, lê do engano. É o contrário. Porque não é o cérebro e a sensibilidade neurológica que dá a dor, que dá a sensação. Não, quem sente é o espírito, porque senão um cadáver sentiria. Então é o espírito que sente. Só que ele sente por meio, na Terra, claro, por meio dos órgãos materiais que filtram essa sensação. Agora imagine essa sensibilidade toda sem órgãos materiais. Então ele é muito mais sensível a tudo é mais intenso. Agora imagine alguém que viveu a vida da matéria, que viveu a vida do corpo e que, portanto, viveu só a vida corporal sem se preparar para viver a vida do espírito. Quando está no mundo espiritual, não tem mais o corpo, mas só viveu a vida do corpo. Só desenvolveu e acumulou bagagem, habilidades e competências do mundo físico. Não tem nada, ele não desenvolveu nada em termos espirituais. Não desenvolveu potenciais espirituais. Está no mundo espiritual sem nenhuma condição espiritual para estar. O que é que acontece? Chega no mundo espiritual, como o André Luiz falou, né? Cheguei como um mendigo aqui, aleijado, que não sabia, sem nenhum recurso que eu desenvolvi na vida física e sem saber nem eu me movimentar, né? A figura do aleijado, né? Ou seja, dificuldade de locomoção. Então, é interessante isso, né? Porque isso faz com que o espírito desencarnado em sofrimento, ele não tenha carne, mas ele é espírito. Ele está ligado à vida da carne sem o corpo. Então ele está mergulhado ainda psiquicamente na vida material sem o corpo material. Então ele sente as necessidades materiais, ele sente falta dos vícios que ele cultivava, ele é sensível para isso, ele tem crise de abstinência, ele não tem facilidade para se desvencilhar desses hábitos que na vida inteira dele ele cultivou, ele acumulou, né? Então ele não tem a carne, mas ele é materializado enquanto espírito. Ele não é desmaterializado. Então ele é super sensível, porque é espírito desencarnado, mas está mergulhado ainda nos fluidos materiais. Então ele é sensível às irradiações dos encarnados. Ele é muito mais suscetível, muito mais sujeito às irradiações dos desencarnados. Então, esse espírito é sensível aos pensamentos. Se os superiores, como o anjo da guarda, conseguem se blindar de mensagens mentais destruidoras, de envios psíquicos, de pensamentos perturbadores que são direcionados a eles, e eles têm condição de se blindar, de se defender, até porque eles são sensíveis também, são espíritos, são até mais sensíveis, mas estão numa autoridade moral, num controle das emoções e também em vibrações superiores que não os alcançam. Isso não acontece com o espírito em sofrimento. O espírito em sofrimento ele é sensível, mas ele não tem vibrações superiores, então ele vive sendo alcançado por vibrações espirituais perturbadoras daqueles pensamentos dos encarnados, em cujo mundo ele se encontra ainda mergulhado. Então, é esse mais ou menos o cenário do espírito em sofrimento. Então, por exemplo, eu já contei aqui, e conto novamente, uma história que é narrada por Humberto de Campos Espírito, psicografia de Chico Xavier, de um sujeito que foi santificado pela Igreja Católica, um santo católico, se não me falha a memória, um santo católico espanhol, mas esse sujeito não foi santo. Não teve uma vida apostolar, não teve uma vida dedicada ao bem. O que é que aconteceu? Ele teve uma vida dupla, uma vida pública, santificada, espiritualizada, e uma vida particular, que era outra coisa, né? Então ele viveu uma farsa, ele viveu um comportamento duplo, e ao desencarnar, olha só a fama que ele produziu, foi o tiro no pé dele, porque fama é provação. Ser conhecido, ser famoso é uma prova, não se enganem. Nesse momento que todo mundo quer ser famoso em redes sociais, ser famoso é uma aprovação. O que é que aconteceu? Ele desencarnou e foi considerado santo pelos católicos, pelos fiéis. E aí as pessoas acendiam as velas dentro de casa. Tinha uma mulher lá que acendia uma vela e pedia para ele.
ele recebia a vibração e se sentia envolvido, se sentia envolvido e direcionado para comparecer. E aí vinha constrangido a estar na casa dessa mulher. Porque ouvia os apelos dela. E daqui a pouco outro católico orava e ele se sentia arrastado para a casa desse sujeito. E ficava assim. Que era os efeitos daquilo que ele buscou. Ele não buscou tanta fama, e agora como é que ele sustentava essa fama de espiritualizado no além? Olha só que coisa interessante. Então, ele viveu essas coisas, sofreu muito. Agora, imagine se, em vez de fazermos preces para ele, fizéssemos prece por ele. Envolvêssemos ele em vibrações positivas. Seria outra coisa. Se a prece para ele alcançava ele a ponto de ele se sentir arrastado, imagine a prece por ele. Pedir vibrações que ele não tem, porque o espírito em sofrimento está com vibrações densas, está com vibrações mais materializadas, eles não são desmaterializados, mas ele é espírito, ele não está com corpo, então ele é sensível às vibrações. A gente pedir vibrações superiores, vibrações sutis, desmaterializadas, vibrações mais diáfanas que cubra ele, que envolva ele, que abasteça ele. Olha que mudança opera no campo psíquico dele, na atmosfera individual dele, na neblina que o envolve, como dizia Emmanuel, na neblina psíquica que o envolve. Então, que coisa interessante a gente pode fazer para um espírito desencarnado em sofrimento. O que eu quero dizer com todo esse discurso, o que eu quero enfatizar, e é importante prestar atenção nisso, é que dificilmente a prece vai ter tanta utilidade como no caso de espíritos em sofrimento. Se a prece é sempre um recurso positivo, se a prece é sempre um recurso divino ao nosso alcance, inclusive para a gente orar por nós, não há dúvida de que não há em nenhum lugar a utilidade da prece tão grandiosa e tão necessária como para espíritos desencarnados em sofrimento. Espíritos desencarnados em perturbação. O que ocorre na sessão mediúnica? Para quem não conhece a sessão mediúnica, muitas vezes a sessão mediúnica ocorre o seguinte: há uma reunião mediúnica, os espíritos desencarnados em sofrimento são selecionados pelos mentores espirituais, que sabem a condição de cada um e sabem aqueles que podem serem levados à mediúnica para receber a doutrinação e se modificarem. O espírito é levado, acopla-se ao médium e acontece aquilo que alguns teóricos chamam de choque anímico. Que não é um choque elétrico não, viu gente? O termo choque não entenda ao pé da letra, porque não é um choque elétrico. O que acontece é que o espírito está em vibrações densas da matéria, mergulha no médium que está na matéria, que é encarnado, portanto o corpo do médium assimila aquelas vibrações, daí o mal-estar que o médium sente, as sensações que o espírito está sentindo, o médium sente, é perfeitamente natural e compreensível, né? E assimila esses fluidos, que depois o médium vai ficar cansado, desgastado, vai ter que espairecer, vai ter que descansar, repousar, se alimentar, dormir, para renovar essas energias. Esses fluidos o médium depois libera e ele fica bem. E o desencarnado, que mergulhou no transe, por exemplo, de incorporação e despejou esses fluidos do médium, já sai muito melhor. Já sai sem esses fluidos pesados, portanto, enxergando as coisas no mundo espiritual melhor, entendendo as coisas sem aquela neblina que o envolvia, que eram os fluidos do corpo, os fluidos da matéria, e fica muito bem. E esse choque anímico é essencial, né? Esse processo. Ora, o que acontece na mediúnica, em grande porte, pode acontecer em outros aspectos e tomadas as devidas proporções na prece. Porque a prece aos desencarnados se assemelha muito, ou se aproxima um pouco da experiência mediúnica que eu acabei de descrever. No caso, aquele que ora não necessariamente vai receber o espírito e vai incorporar. Mas veja, ele manda suas mensagens vibratórias de encarnado, só que elevadas ao alto. Então ele manda isso, que o desencarnado em sofrimento, que está mais perto do encarnado do que dos espíritos superiores, está mais
próximo psíquica e espiritualmente do mundo físico do que necessariamente próximo do mundo espiritual superior, porque ele ainda está vinculado e apegado à matéria. Ele recebe a vibração humana do encarnado, mas ao mesmo tempo que o encarnado está pedindo pelo alto, as vibrações espirituais descem e são, portanto, derramadas sobre ele. Os espíritos bons acodem para ajudá-lo. Então vejam que é um processo ali anímico, mediúnico, né? Sem necessariamente o transe, mas há um processo de colaboração do encarnado e também de desencarnados. Que alívio, que bênção, que bem-estar. Quantas vezes os espíritos descrevem o bem-estar que é experimentar essas sensações suaves, de blandícias espirituais, de superior qualidade, oferecidas ou resultado ou consequência da prece de um encarnado. Então, o processo de prece para um desencarnado, especialmente para um desencarnado em sofrimento, é um dos objetivos mais sublimes da prece. Em vez da gente ficar pedindo em prece que a gente troque de carro para um carro mais bonito esse ano, ou que a gente mude de casa, ou que a gente, sei lá, compre mais uma mansão, ou que a gente dobre o salário, que bênção quando a prece é direcionada para um espírito em sofrimento. Que bênção alcança esses espíritos em dor, em dificuldade, se debatendo ainda no plano espiritual. A gente faz verdadeiros amigos no plano espiritual que mais tarde vão nos defender, que mais tarde vão nos ajudar, que mais tarde vão interceder junto de nós e em função de nós, em favor de nós, pela prece que a gente direciona. Quantas vezes Allan Kardec descreve que na Sociedade Espírita de Paris, espíritos em sofrimento apareceram para agradecer o codificador, o que de alguma forma torna a prece um ato de caridade. Se existe uma ação caridosa mais contundente na prece, é a prece para desencarnados em sofrimento. Aquilo é um bálsamo, é um bem-estar, porque aquela vibração superior vai modificando a vibração do espírito em sofrimento, vai renovando-a, vai transmutando-a. Ele recebe uma espécie de banho quente, banho morno, que alivia a sua alma, né? A prece é uma espécie de banho, uma higiene da alma, né? Ou uma nutrição psíquica, né? Então, o desencarnado em sofrimento recebe esse bem-estar, né? Se todo desencarnado é sensível às preces, imagina o desencarnado em sofrimento, que está muito sensível ao sofrimento que ele está passando. Então, as preces chegam a ele de maneira abençoada, de uma forma especial. Ele recebe a prece de uma forma diferenciada, né? Quantas vezes a gente vê na literatura mediúnica esses fatos se repetirem, as preces para aquele que está sofrendo, para aquele que está aflito, para aquele que está com dificuldade no plano espiritual, né? E aqui, não sei se vocês notaram, na segunda prece, o item 66, sem explicitar, sem deixar ostensivamente claro, Allan Kardec, no entanto, deixa aqui de maneira sutil, na prece, de alguma forma, a menção e o pedido especial a espíritos suicidas. Sutilmente, ele faz uma alusão, ele menciona na prece, não Kardec, né? A prece foi ditada pelos espíritos. Então, sutilmente, sem dizer claramente, especificamente, né? Mencionar especificamente, até porque tem uma prece para suicidas, né? Mas sem mencionar especificamente, ele fala aqui, né? Ele menciona aqui sutilmente, mas embora seja sutil, não deixa dúvidas que ele está mencionando, que ele está referindo-se a espíritos suicidas, né? Quando ele diz assim: nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, a nossa fraqueza, e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Está falando dos suicidas.
abandonaram a obra antes da hora. Né? Que bonito e que profundo, que sensível, né? É por essa razão que a gente vê, por exemplo, na médium Ivone do Amaral Pereira, para citar especialmente ela, quantas vezes ela recortava as páginas do jornal e orava. Naquela época, não sei se existe mais, certamente não existe mais, mas naquela época havia uma lista na página policial de nomes de pessoas que morreram por homicídio e também por suicídio. E ela orava especialmente a suicidas. Orava devotadamente. Muitas vezes, em situações as mais variadas, ela recebeu a visita deles. Ivone, estou aqui, eu sou fulano de tal. Quem é fulano de tal? Eu estou na sua caderneta de prece. É aquele que você ora por mim, que orou por mim há alguns anos. Quero dizer que eu faço parte da equipe espiritual que te ajuda. Eu também sou um desses trabalhadores. E venho aqui te ajudar e te proteger. Quantas vezes ela recebeu visitas assim? Espíritos visitando ela para agradecê-la as preces que ela direcionou a eles, do plano material, estando encarnada, ao mundo dos espíritos, né? Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.